conduta similar para com os que mantêm sua lealdade a Deus. Mesmo agora, estão sendo feitos preparativos para esse último grande conflito. E se ela diz isto há 150 anos atrás, o que é que nós podemos dizer hoje? À tarde nós vamos ver quão perto está bem? O decreto que finalmente sairá contra o remanescente povo de Deus será muito semelhante aos que Assuero promulgou contra os judeus. Perceberam, sim ou não? Assuero promulgou um decreto contra o povo de Deus, sim ou não? Que decreto era esse? Era um decreto de morte. Então, qual das leis dominicais vai ser parecida com o que aconteceu nos dias de Esther? A quinta, o decreto de morte, certo? Então, o que é que nós podemos aprender com Esther? Vamos ver? Podes avançar. Hoje os inimigos da verdadeira igreja vêm... Exatamente. Hoje os inimigos da verdadeira igreja vêm no pequeno grupo de guardadores de sábado, Mardoqueu à porta. A reverência do povo de Deus por sua lei é uma constante repreensão aos que têm deixado o temor do Senhor e estão pisando o seu sábado, a fim de assegurar popularidade e a sua aprovação. Os legisladores se renderão aos reclamos da lei dominical. É o que diz? É o que diz? Lei dominical? O que é que diz? Leis dominicais. É uma? Não. É mais do que uma, certo? Ela não vai dizer sempre leis dominicais, porque é mais do que uma lei. Podes avançar, por favor. Mas os que temem a Deus não podem aceitar uma instituição que viola o preceito do decálogo. Neste campo se travará o último grande conflito na controvérsia entre a verdade e o erro. E nós não estamos deixados em dúvida quanto ao desfecho. Sabemos qual é o desfecho das leis dominicais, sim ou não? Basta olhar para onde? Para o livro de Esther. Hoje, como nos diz Esther a Mardoqueu, o povo de Deus vingará a sua verdade e o seu povo. Então, para nós entendermos o decreto de morte, temos que olhar para que livro? O livro de Esther. Isto é muito interessante. No livro de Esther nós aprendemos muitas coisas. Podes avançar, por favor. Em primeiro lugar, nós aprendemos que primeiro vai ser assinado o decreto para ser executado quando? Naquele dia? Para ser executado quando? Há algum tempo depois. Certo ou errado? Muito bem. E também, reparem no pormenor, não é? Se bem de parecer ao rei, decrete-se que os matem. O que é que o rei fez? O que é que o rei deu ao Amado? Sim. Deu o anel. O que é que isto significa? Já vimos na sexta-feira. O selo significa que ele podia promulgar o quê? Leis. Muito bem. Afinal, vocês estiveram atentos. Muito bem. Podes avançar. E ele fez isso ou não? Então, reparem. Se nós só olhamos, a Bíblia diz as datas em que isto aconteceu. Sabem disto? Diz a data em que foi assinado o decreto e diz a data em que ia ser executado o decreto. E isso foi assinado pelo rei, pelo selo do rei. Podes avançar? Se nós olharmos para as datas, existe exatamente um período de 11 meses. Anda para o anterior, desculpa lá. Podes andar para o anterior? Podes vir para o PowerPoint, isso. Então diz ali que ele foi assinado quando? No primeiro mês, no dia que é? 13. Podes avançar agora? Para ser executado quando? No 12º mês, no dia? Então vamos traduzir isso para português, está bem? Imagine que foi no dia 13 de janeiro que foi assinado, e não estou a dizer que vai ser no dia 13 de janeiro, estou só a dar um exemplo, está bem? Imagine que foi assinado no dia 13 de janeiro, para ser executado quando? 13 de dezembro, 11 meses depois. Perceberam, sim ou não? Certo? Ok. Então agora vamos fazer aqui uma suposição. Vamos supor que no tempo do fim, o decreto de morte vai ser assinado para ser executado quanto tempo depois? 11 meses. Ok? Com esta suposição, nós já vamos olhar para a profecia do Apocalipse e ver se as peças encaixam. Pode ser? Estão comigo, sim ou não? Podes avançar, então. No entanto, quando chegou ao dia 13 de dezembro, vamos dizer assim,
O que é que aconteceu na realidade? Quem é que morreu? Foi o povo de Deus. Foi em quem? Os seus inimigos. Nós já vimos que nas pragas é isso que vai acontecer, sim ou não? O que é que significa? Há um decreto de morte, mas quem é que vai ser destruído na 7ª praga? Os seus inimigos. Então, este dia do livramento é paralelo com isto ou não? Sim. Então, nós já podemos pelo menos saber que o resultado vai ser o mesmo quando houver o decreto de morte. Que no dia de execução do decreto, quem vai ser destruído? Os inimigos do povo de Deus. Isso equivale a que praga? 7ª praga. Perceberam? Sim ou não? Então, a altura das pragas coincide com a altura de quê? Do decreto de morte. Até aqui, estamos bem? Sim ou não? Ok. Podes avançar. A Bíblia fala de pragas e há uma profecia que fala de quanto tempo as pragas durarão. Quando ela se gloriou e em delícias esteve, estamos em Apocalipse 18, que vem a seguir a capítulo. Qual é o capítulo que vem antes do 18? O que é que fala o capítulo 17 do Apocalipse? Fala de uma prostituta sentada onde? Foi o que estudámos um pouquinho na sexta-feira, certo? Então está a falar de Babilónia, certo? Então reparem o que é que diz. Quando ela se gloriou em delícias esteve, tanto lhe dai de tormento e de pranto, pois ela diz no seu coração, estou assentada como rainha, não sou viúva, de modo nenhum verei o pranto, por isso, no mesmo dia, virão as suas... A morte, o pranto, a fome será consumida pelo fogo, porque forte é o Senhor Deus que a julga. Então as pragas é o julgamento de quem? De Babilónia e quem está do lado de Babilónia, certo? Mas reparem que o texto diz que no mesmo dia sobrevirão as suas pragas. O que é que isto quer dizer? Que as pragas vão durar aproximadamente quanto tempo? Aproximadamente 1 ano. Ou seja, isto tem que acontecer tudo dentro de um período de 1 ano. Estamos a falar do último ano da história deste planeta. Isto é interessante ou não? Sim, ok, tudo bem. Mas nós vimos que a assinatura do decreto temos um período de quanto tempo? 11 meses. Ok, 11 meses é quase 1 ano ou não? Ok, mas temos mais uma profecia, podes avançar? É que diz o seguinte: eis os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em delícias, a chorarão sobre ela, prantearão. Quando virem a fumaça do incêndio, estando longe pelo temor do seu tormento, dizendo, ai, ai daquela grande cidade de Babilónia, aquela forte cidade, pois em 1 hora veio o seu juízo. 1 hora é quanto tempo? Muito bem. 2 semanas. Certo? 1 hora é 2 semanas. Isto está-nos a dizer, então, o tempo de destruição de Babilónia vai durar quanto tempo? 2 semanas. Corresponde à 7ª praga. Estamos bem? Certo? Então nós temos um período de 11 meses e depois temos um período de quanto tempo? 2 semanas. Ok, continuemos. Temos outra profecia. Esta está em Apocalipse 17. Os 10 chifres que viste que são reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade por reis, durante quanto tempo? 1 hora. Quanto é 1 hora? São 2 semanas. Então reparem, nós temos 11 meses, temos 2 semanas e mais 2 semanas. Quanto tempo é? Um ano. É o último ano da história. Então esta profecia fala-nos do quê? Que o decreto de morte vai ser assinado e parece que tudo está a correr bem. Tudo está a correr bem para quem? Para os inimigos do povo de Deus. Mas o que é que vai acontecer ao fim de 2 semanas? As pragas começam a cair desta terra. Porquê? Porque o decreto diz o quê? Passado 11 meses vai ser executado. E durante esse tempo de espera, quem é que vai estar a ser
entre aspas, executada, vai ser os inimigos do povo de Deus. Vão estar a sofrer o quê? As pragas. E finalmente a 7ª praga, temos a destruição final de Babilónia durante um período de 2 semanas. Então o que é que vocês acham? As peças encaixam ou não encaixam? Temos a aprender com Esther ou não temos? Temos. E este é o último ano da história deste planeta. Eu queria concluir. Vamos só ler uma citação, desculpa, podes pôr. Diz o seguinte: expedici-á por fim um decreto contra os que santificam o sábado, o 4º mandamento, denunciando-os como merecedores do mais severo castigo e dando ao povo liberdade para quê? Depois de um certo tempo fazer o quê? Então o decreto de morte é assinado, mas é para ser executado quando? Passado um tempo. O romanismo do velho mundo, da Europa, e o protestantismo apóstata do novo, dos Estados Unidos, adotarão uma conduta idêntica para com aqueles que honram todos os preceitos divinos. Então os Estados Unidos não vão estar sós. Quem é que vai dar grande apoio aos Estados Unidos para a implementação dos decretos? Quem é? A Europa. A Europa vai ser um grande aliado dos Estados Unidos. Mas logo a seguir a isto, e agora reparem bem, temos as pragas. A última praga é a destruição de Babilónia. Qual é o evento a seguir? Alguém sabe? É a última coisa que vamos ver. É 2 minutos. Qual é o evento a seguir ao finalizar das 7 últimas pragas? Não é a volta de Jesus. Falta uma coisa. Nós precisaríamos de 1 hora para ver isto, está bem? Então, pela Bíblia, precisamos de 1 hora para ver isto. Daniel capítulo 12, mas eu vou-vos dizer, é batota, está bem? Mas vejam o vídeo sobre ressurreição especial, que está lá na lista de reprodução. Podes pôr. Eu vou dar a resposta fácil, não é? Abrem-se sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Está a citar Daniel 12, 2, que fala de um evento incrível. O que é este evento? Ressurreição especial. Muito bem. 2 grupos vão fazer parte dessa ressurreição. Podes avançar? Os que o trespassaram. Qual é o primeiro grupo então? Aqueles que participaram na morte de Cristo. Qual é o segundo grupo? Podes avançar. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Amém? A mensagem do terceiro anjo começou a ser proclamada em 1843. O que quer dizer, irmãos, que todos aqueles que desta data para hoje, e isto é o estudo de Daniel 12, está bem? É chegar a esta data. Não vamos fazer aqui. Todos aqueles que pregaram a mensagem, terceira mensagem angélica, e vão ser salvos, vão fazer parte de que ressurreição? Ressurreição especial. Sabem que Ellen White é acusada de muitas coisas. Um dos grandes argumentos que tem contra Ellen White é que ela disse que ia estar viva quando Cristo voltasse. E eles dizem, não, ela já morreu. Mas ela vai ou não participar na ressurreição especial? Ela vai ou não estar viva quando Cristo voltar? Vai. Mas essa promessa não era só para ela. Essa promessa é para mim também. Essa promessa é para ti também. Irmãos, esta promessa é maravilhosa. Independentemente de passarmos ou não pela morte, Deus está-nos a dizer que se nós formos arautos da verdade aqui nesta terra, nós vamos estar vivos quando Jesus voltar. Amém? Esta é uma promessa incrível. E este é o último evento antes da volta de Cristo. E fizemos uma viagem pelas 5 leis dominicais. Havia muito mais a dizer, irmãos, está bem? Isto é só um resumo. Havia muito mais a dizer. Mas é para termos uma panorâmica daquilo que vai acontecer.